Quarta-feira, 3 de maio de 2023. E a notícia bomba agora é a Operação Verini, ou seja, a investigação sobre a possibilidade do Bolsonaro ter usado um atestado de vacinação contra a Covid falso, produzido num computador do Palácio do Planalto. Essa é de lascar, né? Pois é, além disso, eu vou tratar do caso das plataformas digitais que o governo está querendo censurar, o que parece justo, mas que tem uma intenção maligna pelo meio. Depois eu lhes conto qual é. Né? O general Marco Antônio Amaro dos Santos, que foi chefe do gabinete militar de Dilma Rousseff, é o novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. E o poeta Ciro de Matos, Itabuna, Grapiúna de Itabuna, na Bahia, ganhou o prêmio Casa de las Américas por um romance que foi muito badalado e que é um prêmio a ser festejado. Na minha opinião, é o prêmio literário de maior credibilidade no mundo hoje. Bom, antes de começar aqui o vídeo propriamente dito, eu quero agradecer a você que continua me seguindo e comentando, e discutindo, e elogiando e fazendo críticas compatíveis com a realidade política, etc. Eu quero dizer que eu sou parcial, eu sou do seu lado, do lado do cidadão brasileiro, do lado do verdadeiro povo, não do povo de Jair Bolsonaro. Né? Pois é, então, já que falamos de Jair Bolsonaro não sai do noticiário e isso é do maior interesse do Lula. Nós já dissemos isso aqui. Porque o Lula precisa alimentar o bolsonarismo porque o Bolsonaro é o único adversário que realmente perde para o Lula. O Lula tem uma grande rejeição, mas a do Bolsonaro é maior na eleição, na outra é maior a do Lula. O Bolsonaro ganhou a eleição, o Lula ganhou a outra, a próxima, Deus sabe lá quem vai ganhar. Né? Mas a verdade é que há uma investigação da Polícia Federal, a chamada Operação Verini, que foi aberta nesta quarta-feira, 3 de maio, para estudar como é que foi possível falsificar um atestado de vacinação de Covid para o Bolsonaro entrar nos Estados Unidos, porque é um documento exigido. Né? A investigação já chegou ao ponto de descobrir que o documento falso foi produzido por um computador no Palácio do Planalto. E o acusado de ser o principal autor, o principal falsário, é o tenente-coronel Mauro Cid, que era um homem de maior confiança do Bolsonaro e seu ajudante de ordens. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do próprio Bolsonaro, ex-presidente da República, e prendeu o Mauro Cid. Na prisão, ao revistar, fazer uma busca também na casa dele, descobriu que havia $37 mil, 115 mil reais, aliás, desculpe, eu estou diminuindo muito o valor, $85 mil, meus amigos, ou seja, 175 mil reais no câmbio do dia, e mais um troco ali para usar numa emergência, né? Mais 16 mil reais em moeda nacional. Né? É certo que o cartão foi adulterado, mas não fica claro no noticiário, não sei se a investigação já chegou a esse ponto, se Bolsonaro chegou a usá-lo. O Bolsonaro já andou falando sobre o assunto, dizendo que não usou, que ninguém pediu a ele nenhum atestado de vacinação, nem ao embarcar no Brasil, na véspera do dia que ele passaria, se tivesse ficado o governo pro Lula e a faixa presidencial, nem nos Estados Unidos ao chegar ou ao permanecer lá. E nos Estados Unidos é crime não ter sido vacinado. É crime. E o cidadão precisa provar isso com um atestado verdadeiro.
não com atestado falso, como é o caso desse que está sendo investigado. E a adulteração foi feita exatamente às vésperas da viagem de ida do Bolsonaro à Flórida. Uma notícia que não tem relação com essa, mas tem relação com o Palácio do Planalto, é que para o lugar do general Gonçalves Dias, que não tem nada de poético, né? O contrário, é omisso, covarde, pelo menos mostrou isso na invasão, conforme mostraram as câmeras do próprio Palácio do Planalto, foi substituído na chefia do Gabinete de Segurança Institucional pelo general Marco Antônio Amaro dos Santos. É mais um egresso do governo Dilma para o governo Lula. Então eu vivo dizendo que o país esperava que o Lula fizesse um Lula 2, ou melhor, um Lula 3, porque Lula 2 já houve mesmo, né? E o Lula terminou fazendo um Lula, um Dilma 2, né? E aí está o general que não nos deixa mentir. O certo é que o fato dele ter sido chefe do gabinete militar da Dilma nos lembra que falta um chefe do gabinete militar no governo Lula. Mais do que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, seria o chefe do Gabinete Militar, que sempre foi usado pelos presidentes civis para a relação com as Forças Armadas, e o governo está precisando de faz tempo, e parece que ninguém nem leva em conta isso. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ficou muito indignado com a reação das chamadas high-techs, das plataformas digitais, principalmente o Google, né, acusadas, no caso do Google, acusado de produzir fake news. E o governo está prometendo, com muita ênfase, uma medida de combate às mentiras nesses veículos de comunicação de internet, né, através de uma regulamentação legal. Essa regulamentação está sendo relatada pelo deputado Orlando Tapioca Silva. Orlando Silva tem o nome de um grande cantor, o maior cantor dos anos 30, 40, 50 no Brasil, um grande cantor. Não é o caso. O Orlando Silva se tornou conhecido como membro do Partido Comunista do Brasil, dissidência do Partido Comunista Brasileiro, da linha chamada albanesa, que tinha um tirano da Albânia chamado Enver Hoxha, que comandava o país mais pobre da Europa Oriental, né? O Orlando Silva se tornou notório porque na sua declaração do cartão usado pelos maiorais do governo, né, ele declarou a compra de uma tapioca, Deus sabe onde, né? Pois ele agora está produzindo um jabuti, né? Aqueles pedaços de lei que entram dentro numa lei mais ampla. Eu sempre desconfio, eu tenho certeza de uma coisa: é muito difícil combater mentiras em redes sociais, porque a mentira tem um grande apelo popular, tem um grande público. A verdade não, a verdade é chata, não tem popularidade nenhuma. Mas não é só isso, né? Alguém, eu não sei quem, colocou lá um jabuti na lei em que garante uma imunidade longe da tribuna para todos os parlamentares. E eu sempre tenho dito aqui que a legislação no Brasil é feita para proteger as castas da cúpula política, os dirigentes das organizações políticas criminosas, né, e dos altos tecnocratas das empresas e do governo. Pois é o caso, né? Aproveitaram dessa grande discussão sobre fake news, aproveitaram do Bolsonaro e seus asseclas terem abusado da mentira nas redes sociais, e aí estão vindo, e tal, há uma reação dizendo que é censura, mas a reação não parece que vai ter
aprovação muito grande lá dentro, até porque o Congresso é dominado pelo Arthur Lira, que é o líder dessa grande revolução que está sendo feita no Brasil. Tudo para a casta, nada para o povo. Riqueza, fortuna, farra para a casta, pobreza, miséria, fome, abandono para o povo, miséria, lágrimas. Pois então, é isso que está presidindo o debate. O debate é uns gritando censura, outros dizendo que não, que a gente que quer mentir, né? E isso acontece no momento em que o Lula está para nomear o substituto do seu mais fiel ministro no Supremo, que foi o Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, numa demonstração de que não está nem aí para a ética, indicou. Você imagina, nos Estados Unidos, um juiz da Suprema Corte indicar alguém para o seu lugar, para substituí-lo. Isso não tem a menor ideia, não tem a menor possibilidade de vingar. Agora no Brasil tem, né? Só que ele tem adversários poderosos, né? O principal deles é o Zanin. O Zanin, Cristiano Zanin, que era genro do advogado do Lula, Roberto Teixeira, brigou com o Roberto Teixeira e ficou sendo o advogado titular, é o favorito do Lula para o lugar do Lewandowski. Ainda não se sabe a opinião do Gilmar Mendes, que manda no Brasil e que é o cara que controla entradas e saídas nos sofás e nas capinhas ao lado, né? O Zanin estava muito preocupado com a possibilidade de ser perseguido pelo Lula, porque o Zanin cometeu uma desumanidade que eu critiquei aqui. Quando o Lula acabava de ser preso, estava na Polícia Federal em Curitiba, e o Zanin, que foi criado, mamado no PT de Zé Disseu, impediu que ele fosse visitar, que fosse ao enterro do irmão, para agradar a direita, pois é amigo pessoal do Bolsonaro. Acabou o governo Bolsonaro, ele precisa reatar os laços de amizade com o Lula. A colunista social da Folha, Mônica Bergamo, ela tem muita proximidade com a cúpula do PT e tem credibilidade para dar a notícia como deu, que o Zanin, numa solenidade pública, chegou ali perto do Lula e pediu perdão, e o Lula fez ouvido de mercador, como se diz no popular. De qualquer maneira, o Toffoli parece que vai mesmo fazer a maioria na turma, e aquela turma é que decide as coisas da Lava Jato e outros assuntos de interesse do Lula, a própria autoproclamada, mas não verdadeira, inocência do presidente da República nos escândalos da Lava Jato. Vamos esperar aí para ver quem é que tem mais garrafa para vender nesse conflito. Uma notícia cultural muito importante. Nos anos 70, quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci o repórter da Manchete, Grapiúna de Itabuna, chamado Augusto Mário Ferreira. E Augusto Mário era muito amigo do Lemos, que era o chefe da reportagem do Jornal do Brasil, na sucursal de São Paulo, e levou Augusto Mário para o Jornal do Brasil. Augusto Mário trazia consigo grandes críticos e escritores grapiúnas, como era o caso do Hélio Pólvora, né? Do Jorge Medauar, do grande Florisvaldo Matos, que foi meu colega na sucursal da Bahia, no Jornal do Brasil, né? E do Ciro de Matos. Ciro de Matos, grande poeta, grande crítico, mora em Itabuna e ganhou o prêmio que eu considero o prêmio com mais credibilidade de disputa de literatura no Brasil. O prêmio Casa de las Américas de Havana, Cuba.
prêmio que foi dado também ao meu amigo Dionísio da Silva e a outros escritores brasileiros. Ele ganhou o prêmio com a publicação do romance Infância com Sonho e Pesadelo e Outras Histórias. Eu gostaria de cumprimentar o Hélio e dizer que é uma grande notícia para nós, escritores nordestinos. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.